Olá, bem-vindos a mais um Se Convida. Eu sou Simone Mota, sou roteirista, escritora de literatura infantil, faço curadoria de projetos culturais. Também apresento o Se Convida. Esse mês a gente tem duas convidadas muito especiais. Eu vou considerar praticamente três convidadas, porque a Cris não pôde estar aqui com a gente, mas ela vai se fazer presente durante toda a conversa. A gente vai falar dela o tempo inteiro. Então, vamos considerar que a entrevista é três, porque esse nome vai circular muito por aqui. Dia 13 de junho foi o dia da conscientização sobre o albinismo. E todo mês de junho é um mês de trabalhar essa conscientização. Por isso, nossas convidadas, Tati e Luana, estão aqui para conversar com a gente sobre esse assunto e mais que sobre esse assunto, sobre a literatura da Tati dentro desse assunto, não só para crianças, mas para o público adulto também. Vou apresentá-las muito rapidinho para a gente começar esse papo. Quero agradecer ao Sesc Tijuca por essa parceria e esse espaço da nossa gravação, ao Sonegão Mulher Preta e a Livraria Casa da Árvore, que estão juntos com a gente desde o segundo episódio desse programa. A Tati é psicóloga formada pela UFMG. Ela tem uma dissertação que culminou nesse livro, Mas Essa Criança Não Tem Perfil de Abrigo, que foi feita na UERJ, né, no Departamento de Políticas Públicas e Formação Humana. Ela mora no Rio há 13 anos, mas é mineiríssima e é funcionária do Tribunal de Justiça. Depois, ao longo da nossa conversa, vocês vão entender bastante essa atuação dela nesse tribunal. Nesse tribunal, não. Na Justiça, nem no tribunal especificamente, mas na Justiça. A Luana é jornalista, formada pelo Oeste, também é formada em artes cênicas pela Unirio, apesar de ser moradora de Niterói por muitos anos. Ela veio estudar aqui do lado de cá, aqui na nossa região. Trabalha há quase 20 anos no audiovisual e tem uma parceria com a Cris, da Miceno, junto à produtora dela, Casa da Gente. E elas fazem trabalhos belíssimos também. Vamos conversar bastante sobre isso ao longo do assunto. Bem-vindas. A primeira coisa que eu queria que você trouxesse para a gente, Tati, o albinismo, através da sua própria percepção, não como psicóloga, não como uma agente política nesse lugar, mas como uma pessoa albina negra. Primeiro, agradecer, né, o convite, muito bom estar aqui com você, Simone, e por toda a parceria, né, que a gente já vem construindo, e também por ser uma espectadora aí do programa. Então, o albinismo ele é uma condição genética que o corpo não produz melanina. A melanina é uma substância que dá cor à pele, ao cabelo, aos pelos, né, das pessoas. Essa condição afeta também a visão, né, porque a falta de melanina ela também interfere na coloração da retina, então causa baixa visão, que é considerado, né, uma deficiência visual. Isso seria aí uma explicação biológica, vamos dizer assim, né, assim, para as pessoas entenderem, porque as pessoas confundem muito, né, que é o albinismo, não tem... E tem algumas visões estereotipadas também, né, do que é o albinismo, tanto por aquelas aulas de biologia que a gente tem, né, do azinho, quanto imagens estereotipadas mesmo na mídia. Isso vem mudando, mas ainda tem, né. Então, essa explicação biológica, vamos dizer assim, é importante, mas aí é importante ir para além dela, né? Sim. Porque todo esse contexto gera uma série de vivências aí, né? Das pessoas albinas. Então, questão de ter que se proteger do sol, né? Porque a pele sem melanina, ela fica sem proteção. Então, em relação, né, à questão da negritude, tem a importância de se reconhecer nesse pertencimento racial, né? Porque o Brasil ele é um país racista e aí em que as pessoas negras têm dificuldade de se identificarem, né, enquanto negras, porque por muitos anos tudo que foi associado à negritude vem associado com uma negatividade, né? Então algumas pessoas têm aí essa dificuldade, né, de se identificar. Imagina para alguém sem pigmentação, que não traz essa pigmentação na pele, mas traz nos traços, no cabelo. Então, para muitas pessoas albinas em famílias negras, isso é um não lugar, que a pessoa
se acha diferente das outras pessoas da família, mas que não é, na verdade, né? Porque apesar da pigmentação da pele, tem aí outras características, né? Que reforçam esse pertencimento. Já começa com dentro de casa, porque para as pessoas negras, né, a nossa casa é um lugar de muita segurança, né? É onde a gente se vê, se reconhece, onde o racismo pode até atuar, mas é raro que o racismo atue dentro da sua casa, né, dentro do seu lugar de segurança. Para a pessoa albina, isso deve ser já o primeiro ponto de dificuldade, né? O primeiro ponto de não pertencimento mesmo, né? Sim, sim, porque muitas vezes essa diferença através do tom de pele é o que marca, né? Vem à frente de outras características, né? Que também são importantes para essa identificação racial. Sim. Então, isso é importante também de ser trabalhado, né? Porque eu, por exemplo, vivi esse não lugar aí por muitos anos. Eu fui ter essa identificação já adulta. Então, depois dos 30 anos. Então, eu tenho 46 anos. Então, a maior parte da minha vida aí eu passei nessa dúvida e nesse não lugar, na identificação racial. Então, isso é muito ruim para a autoimagem e também para a própria condição do albinismo, né? Assim, eu tentava esconder, vamos dizer assim, todas as características que me ligavam à negritude, que me ligavam ao albinismo, tentando aí me identificar com pessoas estrangeiras, né? Tentando passar como gringa. Já tem uma coisa dentro da negritude, né, a questão do colorismo da negritude, que as pessoas negras de pele clara, né, já tem esse não lugar, né, estabelecido, porque as pessoas não reconhecem a nossa negritude, e isso impede muito, né? E eu acho que, no caso do albinismo, deve ter uma pressão ainda maior da sociedade para colocar o albino como uma pessoa branca, né? Então, deve haver uma pressão ainda maior para um alisamento de cabelo, né? Para todas essas questões que permeiam a negritude, né? Cabelo, nariz, né? Toda a formação corpórea nossa, tudo isso, né, já é bem forte com as pessoas negras, né, e com as pessoas negras de pele clara, com as pessoas negras de todo tom de pele, mas eu imagino que para o albinismo negro, que é muito ainda desconhecido, eu acho que do grande público, acho que se a gente fizesse uma enquete aqui, né, talvez a grande maioria das pessoas que estão assistindo, que vão assistir, de repente nunca nem ouviu falar dessa segmentação, né? Quando apresentei a Luana, eu esqueci de dizer que Luana é mãe de Charlotte. Charlotte, se assistir esse programa, não vai gostar disso, porque... e eu queria saber da Luana, como que é para você, que é mãe de uma criança ainda pequena, né, ter essa convivência, né? Como que isso impacta na educação da sua filha, essa convivência com a Tati, com a Cris, que também é uma mulher albina, né? Como que isso ajuda na educação da sua filha e até para você mesmo, né? Como que tem sido essa relação, né? Obrigada mais uma vez pelo convite, Simone. Estou bem feliz de estar aqui do lado da Tati, né? Para a gente é muito importante ter esse espaço de diálogo, de reflexão, com o público também que se convida. Eu acho interessante, eu e Cris somos mães de crianças pequenas, né? A Cris Justino, que também co-dirige o projeto de artes integradas ao redor do livro da Tati, né? A História de Ayana. Acho que tem uma preocupação muito grande nossa, pela nossa também forma de viver o mundo, né? Sim. De proporcionar diversidade e proporcionar reflexões. Na verdade, é muito mais simples do que parece. Exato. Né? Se as pessoas tivessem dentro da cabeça de que a diversidade é a normativa, não existe uma normativa. Exatamente. Né? E para ela é uma coisa natural. Mas, assim, é natural por quê? Porque a gente proporciona... Ela começou a aproximação, na verdade, a Cris já é minha amiga há mais de... Sim, se a gente for contar os anos de universidade juntas, 25 anos, né? Tem a convivência de casa, tem o livro da Tati, que chegou antes mesmo do filme, obviamente, né? Em casa. A minha filha, assim como muitas crianças na idade dela, ela tem 4 anos, gosta de repetir. Quando ela gosta de uma história, ela pede para repetir 1, 2, 3, 10, 20 vezes. Então é maravilhoso que você vê ela decorando, entendendo, percebendo. E a partir do processo de trabalho com a História de Ayana, né, que a gente trabalhou nas leituras dramatizadas e combinou com um filme com
uma trilha que eu acho que é muito importante também mostrar o poder, né, da arte integrada em passar uma mensagem. Uma coisa é você chegar para uma criança pequena e só cuspir, né, regras ou tentar falar de uma forma, sei lá, de aula, né? Outra coisa é chegar um livro e contar uma história de vida de uma criança, né, de bebê até chegar à idade adolescente, né? E a música do filme que a gente, né, né, por acaso, não por acaso, a Simone Mota tem cooperação, né, e a Verônica Bonfim. A gente tem muita felicidade de ter conseguido fazer uma trilha original para o filme. Outro dia mesmo, no carro, do nada, a minha filha começou a cantar toda a trilha, ela conhece a música de cabo a rabo. Então, assim, a força da arte também, nesse papel de dialogar, né, pela diversidade, pela inclusão e por tudo parecer natural. Né? Se liga na história de Ayana, o pai é negro, a mãe também. Ayana se sentia diferente de todo mundo. Mas será mesmo? E Ayana diz aí que cor que tem. Ei, oh. Essa é a história de Ayana. Mas poderia ser a de tantas outras pessoas. Vem com a gente descobrir. Ayana, Ayana, Ayana. Você disse uma coisa importantíssima, né, que eu acho que é o ponto base da educação, né, para as crianças de uma forma geral, que eu acho que com elas a gente tem a capacidade real de mudança, né? Porque para as crianças é isso, é só um amigo, é só uma tia, dizia Mandela, né? A gente não nasce racista, né? A gente pode aprender a ser, né? Então, se a gente está educando de uma forma antirracista, certamente as nossas crianças vão ter outras experiências, outras convivências e lidar com o mundo da forma como ele é, bonito, diverso, potente, porque eu acho que todas essas questões que nos levam a preconceito, capacitismo, falta de empatia, só surgem porque a gente se movimenta nessa direção, que se a gente se movimentar na direção contrária de tudo isso, as respostas serão outras, né? Por isso que eu acho que é tão importante, a Luana citou seu livro, né? Como que você teve essa ideia de trazer a literatura, porque as artes ajudam muito nesse lugar da educação, né? Especialmente para criança, né? Como é que veio essa ideia, essa vontade, esse desejo? Como que foi? Conta pra gente. Como surgiu o livro A História de Ayana? Então, acho que vem de um longo processo, né? Eu trabalho com a infância, eu sou psicóloga também, né? E eu trabalho com a infância desde de formada, né? Então, mais de 20 anos. Então, tudo que circula o universo da infância me interessa. E aí, eu fui fazer mestrado sobre o meu trabalho. Eu trabalho, né, como você citou no início, eu sou concursada do Tribunal de Justiça, trabalho em uma vara da infância. E aí eu quis pesquisar sobre o meu trabalho, que é sobre, assim, uma das frentes do meu trabalho, né, é sobre acolhimento institucional de crianças e adolescentes. Né, crianças que por algum motivo são separadas das suas famílias. Né? E aí eu queria discutir a questão racial e de gênero, né, porque a maioria dessas crianças são crianças negras, de famílias negras, a maioria com as mães como responsáveis. E nessa pesquisa eu já estava num processo de mergulhar mais aí na literatura negra, e eu quis fazer uma conexão também com a literatura na dissertação. Então, eu encontrei, né, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, literaturas que até então eu não conhecia, eu conhecia pouco. Inclusive, quando eu comecei, eu resgatei, né, o livro da Clarice Lispector, A Hora da Estrela, e aí eu comecei a perceber que para essa conexão que eu queria falar das famílias, a literatura de Clarice era insuficiente, ela não dava conta. Então, foi muito importante esse encontro com a literatura negra. E também isso faz a gente pensar, né, por que eu fiquei tanto tempo sem acessar essa literatura, né, assim, e isso diz o racismo. Sim. Né? Carolina é contemporânea de Clarice. Por que eu conheci Clarice e não conheci Carolina? Né? Porque eu demorei tanto tempo para conhecer Conceição. E aí, depois do mestrado, eu quis também me aprofundar na literatura infantil.
na literatura infantil negra, com protagonistas negros, né, com personagens negros. E aí eu fui fazer um curso de contação de histórias de literatura negra. E nesse curso eu comecei a pensar também na pouca representatividade das pessoas com albinismo. Tinha 1 ou 2 livros aí que falavam sobre albinismo, mas também não escritos por pessoas albinas, né? Então eu queria também, fiquei pensando também não só nessa representatividade, mas também nesse protagonismo, né? Assim, numa frase até que é um dos lemas do movimento das pessoas com deficiências, que é nada sobre nós sem nós. A importância também de ter as nossas narrativas. E aí, na formatura desse curso, eu pedi para a professora para contar uma história que eu já tinha começado a rascunhar. E aí foi o primeiro embrião aí da história de Ayana, né? Que teve a apresentação dessa formatura. Só de curiosidade, foi no Grupo Gima? Foi da Sinara Rúbia. Sinara Rúbia, exatamente. Imaginei. Que ela é do Grupo Gima. Não, nossa, é um curso de formação maravilhoso. Temos que botar aí essa dica que é uma referência incrível, assim, de literatura afrocentrada. Não sei há quanto tempo que tem esse curso, mas a gente pode pesquisar. Mas há muito tempo o Sinara, acho que junto com Maíra Oliveira, começaram, e agora a Sinara toca sozinha, né? Mas Simone Rico está sempre presente também, né? É uma turma muito boa, assim, e várias contadoras de histórias, como Graciane Valadares, Juliana Correia, passaram por essa formação. Realmente, desculpa te interromper, mas eu acho que é muito bom a gente dar esse destaque, porque é uma formação para todas as pessoas interessadas, especialmente interessadas numa educação antirracista. Acho que não precisa necessariamente ser para uma pessoa que está querendo ser uma contadora de história, né? Sim, e foi importantíssimo para mim, porque foi um lugar, o primeiro lugar aí que a história de Ayana teve um espaço, né? Eu acho que a publicação também foi muito incentivada pelas pessoas, pela Sinara. Só que eu fiz esse curso há 5 anos atrás. Eu acho que já tinha tido outras edições. Sim, então já tem um bom tempo. Tem uma estrada. Depois eu participei de algumas formações do Grupo Gima. Hoje em dia eu não consigo acompanhar muitas demandas, mas é um grupo muito importante. A partir daí também eu comecei a pesquisar, né, editoras para publicar. E em 2022 o livro saiu. Eu acho bastante importante a gente pontuar, né, que o livro tem uma literatura para criança, mas uma literatura que passa por um tempo da vida da personagem e que é bastante educativo, porque ele traz desde poxa, numa palavra boa, vou usar essa, talvez não seja melhor, do espanto das pessoas em volta dessa família negra que tem uma filha albina, até a reviravolta dessa menina albina compreendendo todas as questões que a envolvem e conseguindo ser ela mesma, né? Então, é um livro que mexe muito com a gente, independente de ser albino ou não, mexe muito com essa questão do reconhecimento do seu valor, né? Das coisas que te levam e te impulsionam para que você se reconheça na maneira que você é e se valorize assim, né? Acho que o livro entra muito nesse lugar. Sim, muitas pessoas me perguntam, né, se eu sou a Ayana. E, na verdade, assim, a Ayana é uma junção assim, de experiências minhas, de vivências minhas, mas com outras experiências também que eu já escutei. Eu participo do movimento social de pessoas com albinismo, então já escutei muitos relatos. Coisas que eu já li também. Então, a Conceição Evaristo fala, né, que a escrevivência, ela é essa experiência que vai do individual para o coletivo, né? Então, eu acho que a Ayana carrega esse coletivo de experiências que se entrecruzam. Né? E uma coisa que eu aprendi, né, nesse curso da Sinara, essa linha da história, né, assim, essa importância de mostrar algumas questões, mas ter esse final aí que levanta, né? O nosso protagonismo precisa ser positivo, né? Acho que tem que ser um compromisso da nossa literatura, né? E não ficar ligada só a um sofrimento. Exato, né? Assim, acho que a gente pode citar as dificuldades, mas a gente também tem que mostrar a potência, né?
das nossas características, das nossas experiências. Então, eu quis muito também, por todo esse aprendizado, mostrar essa reviravolta aqui no livro, que na minha vida aconteceu muito tarde. Mas que não precisa acontecer nas outras vidas, né? Que eu espero que as novas gerações tenham esse despertar bem antes. E você, Luana, tem um projeto incrível, o Tô no Cineminha, né? Trouxe junto com a Cris, essa ideia do filme, da leitura. Eu queria que você falasse um pouco, né? Como que foi esse processo de trabalhar a literatura da Tati para além do livro físico, né? Como que vocês conseguiram construir tanta coisa? Conseguiram construir? Não, estão construindo, porque eu sei que ainda vem mais coisa. Então, a gente, na verdade, como a Cris gosta de salientar, né? Tudo iniciou com uma amizade, né? A Cris e a Tati já são amigas há muitos anos. Quando a Cris teve acesso ao livro, ela teve essa primeira visão, esse insight, esse instinto de que o livro era cinematográfico. Uhum. Ele poderia ser adaptado ao cinema. Então, a Cris falou, Luana, você precisa ler o livro novo da Tati, que ela lançou. A gente tem que pensar junto um projeto. Ainda não sei a linguagem, vamos pensar juntos, mas eu acho que seria boa a linguagem de animação para a gente atingir a um público-alvo extenso, incluindo crianças pequenas. E assim que começou esse processo, eu li o livro, achei muito interessante, concordei com a Cris e a gente pensou em parceria, a Casa da Gente, que é a minha empresa, com a Miceno. A gente começou esse diálogo com a Tati. Acho que é importante de falar que é um projeto realizado majoritariamente por mãos femininas, né? A Tati está desde o início do projeto e acho que uma outra coisa interessante é que a gente sabe que para fazer um filme a gente precisa de um financiamento, né, razoável, né, para sair do papel. Né? A gente, mesmo assim, a gente passou um longo processo de laboratório interno, primeiro só com 3 pessoas, depois conseguindo o primeiro financiamento dali, Paulo Gustavo, a gente conseguiu expandir esse processo, incluindo você, Simone, né, como consultora do roteiro, que foi maravilhoso, importantíssimo, um olhar externo, porque a gente chegou a um certo momento que a gente estava totalmente contaminada, tão dentro do... Né, que a gente já não via um outro olhar extremamente importante nesse processo. Mas eu acho que um ponto fundamental foi quando a Casa da Gente está baseada em Niterói, a gente viu que tinha um edital de fomento às artes aberto, e a gente viu uma outra possibilidade, por isso que a gente fala de um projeto de artes integradas, que seria trazer de novo a oralidade dessa história através de leituras dramatizadas. Né? A gente construiu com a Tati um projeto de leituras dramatizadas que seriam prioritários para escolas públicas da cidade de Niterói. Legal. Vencemos o edital e conseguimos apresentar essa leitura em 7 escolas públicas municipais, com crianças a partir de 3 anos de idade. A gente chegou até uma faixa etária de 11 anos, né, numa das escolas. E, além disso, a gente teve uma apresentação na Associação Fluminense de Amparo aos Cegos, que é uma instituição que já nos apoia há algum tempo. E isso foi um enorme laboratório também, para a gente chegar à versão final do roteiro e também até para ter uma noção das coisas. Quando a gente começou a conversar com a direção de animação, a levantar os personagens, a gente já sabia de algumas características que a gente precisava ressaltar desse personagem. Coisas assim simples, por exemplo, a questão dos nomes do pai e da mãe, e da amiga, todo mundo ter um nome, por exemplo, que para essas crianças era importante da gente, né, denominar. Sim. Né? E fora as discussões, é muito impressionante, assim, a gente tinha uma expectativa com a leitura e em cada escola, a Tati, é importante dizer que essas leituras eram realizadas pela própria autora do livro, né, pela própria Tati, então isso era o impacto do projeto. Sim. Né? A força do projeto estava da própria autora, que também, de uma certa forma, vivenciou grande parte das coisas que estavam ali, ou tem uma rede de pessoas que vivenciaram. Um protagonismo narrativo mesmo. As crianças demonstravam extrema curiosidade e também absorviam a mensagem de uma forma que até nos surpreendia. E aí, depois desse período que foi em 2024, né, das leituras, a gente estava em paralelo com o processo, né, de produção do filme. É importante dizer que, apesar de ser um curta-metragem de animação que não chega a 8 minutos, 7 minutos e meio, o processo todo demorou mais ou menos uns 2 anos, desde a primeira reunião com a Tati, até a gente conseguir chegar no pré-lançamento. Né? Sim, e foi até rápido, porque a animação, em geral, é um processo muito longo, mesmo curtas de animação, né? Eu trabalho com roteiro e
é uma estrutura completamente diferente e demanda também um investimento muito alto. Que vocês fizeram um pré-processo muito intenso, né? Como se fosse um laboratório ali de pesquisa de campo mesmo, né? Com essa leitura dramatizada. Então, acho que isso acelerou um pouco o processo. Mas a gente sabe que os investimentos são bons que eles aconteçam, mas eles ainda são baixos para a animação. Acho que é preciso que as prefeituras, né, o Estado, pense verbas separadas para animação, porque é um outro lugar, são orçamentos completamente diferentes, né? Ainda mais saindo do mainstream, né? Sim, sendo uma sim. produtora independente. Exatamente. Um livro que foi feito muito de forma independente, a Tati, que é uma editora, mas foi muito, né? Um projeto próprio. Sim. Né? E ainda bem que existe, a gente, né, agradece ao fomento da Prefeitura de Niterói por ter proporcionado a leitura, a Lei Paulo Gustavo estadual, né, que funcionou, a gente conseguiu fazer esse filme. Mas é um desafio, né, porque são orçamentos assim baixos em relação... Sim, se a gente comparar, né? Não digo nem isso, se a gente for comparar produtoras nacionais de animação que estão produzindo séries para o streaming, certamente eles não conseguem não, né? Eles não fazem com o orçamento que o filme foi feito, né? É um outro orçamento, é uma outra dinâmica industrial, né? Assim, por assim dizer. Mas é super importante, não estou falando, não é uma crítica no sentido da existência, é uma crítica no sentido de que, ok, existe, mas queremos mais, né? Porque a gente tem sempre que querer entregar para as crianças, especialmente, uma produção cada vez melhor. E para que a gente faça cada vez melhor, é preciso que a gente tenha cada vez mais investimento, né? Eu quero falar um pouco da circulação do filme também, né? Que agora eu tô sabendo das novidades, porque eu tenho informações privilegiadas. Porque faz parte gente, a Luana citou aqui, sim, eu faço parte dessa equipe, é um orgulho enorme, tá? Não só como consultora desse curta, mas também na trilha sonora junto com a Verônica, com uma música que é uma delícia, foi uma delícia fazer, porque a minha parceria com a Verônica é muito boa, tudo que a gente faz junto sempre rende boas coisas, e com a trilha de Ayana não foi diferente, a gente também fez a direção musical, a Verônica tem uma jornada incrível musical e foi fundamental nessa parceria, e as crianças estão saindo do filme, pelo menos da sessão que eu assisti, com a música na cabeça, cantando, né? Para quem não conhece a Verônica, tem programa do Se Convida com a Verônica como entrevistada, então convido vocês a assistirem também esse programa. Mas conta pra gente agora a estrada do curta, como é que tá sendo, onde vocês já se apresentaram, o que vem, a gente quer saber, para poder acompanhar. A gente teve, né, uma sessão de pré-estreia em fevereiro. Sim. Dia 13 de fevereiro foi o marco inicial, vamos dizer assim, de abrir para o público, né? Uhum. A gente ocupou um espaço que para a gente é representativo, né, Tati? Que foi o auditório da Câmara Municipal de Niterói, né? Um espaço de reivindicação de direitos também, né? Sim. E de ouvir, né, também, não só, né, um local político importante, né? E aí, a partir daí, a gente está tentando, né, via rede, tem duas linhas, né? Sessões especiais em espaços alternativos, vamos dizer assim. A gente já teve recentemente uma sessão na Associação Fluminense de Amparo aos Cegos com o recurso de audiodescrição. Que ótimo. Incrível. A gente teve um público eram 90 lugares, e durante a exibição do filme a gente teve pessoas em pé, então pra gente foi bastante até incrível, emocionante, né, de ver o interesse, né? E era uma sessão que a gente estimava que duraria 1 hora, já que o filme é curto, né? E a gente ficou 2 horas na associação, porque era um debate tão intenso, a gente teve que inclusive fazer mais de uma exibição. Fizemos uma primeira e as pessoas pediram para fazer uma segunda exibição. Porque algumas pessoas chegaram atrasadas. Algumas pessoas tinham chegado atrasadas. Que legal. Estavam lamentando de não ter conseguido assistir. Era um dia chuvoso, vocês sabem a dificuldade. A gente estava já sendo realista, achando que não ia ter nenhum. E pelo contrário, a gente conseguiu notar o auditório, então a gente vê que tem espaço para esse tipo de debate. A gente também teve uma exibição na Casa Poéticas Negras, agora no final de junho. Lá em Paraty, né? Em Paraty, né? Que é uma pré-flip. A Tatiana, duplamente convidada como autora do livro e também como narradora, dona do argumento do filme, né? E eu participamos desse momento de troca muito importante, num lugar que é bem representativo também no nosso movimento.
de pertencimento racial, né? Todas as questões transversais. E a gente está bem feliz porque tivemos nosso primeiro festival, a gente teve agora no mês de junho também a primeira seleção no Fala São Chico, que é um festival competitivo, e também agora em julho, né? Agora sim, em julho a gente está em 2 festivais. A gente está no Respira, que legal. na Mostra Paralela, mas a gente está bem feliz com esse resultado, e também no FICE. Maravilha. Né, que é um festival nossa, referência para isso, infantil. Então a gente está bem feliz. A curadoria da Carla. Da Carla Camurati. Então, e estamos esperando mais boas notícias. Cada sessão que a gente realiza, a gente está recebendo convites, tem professores que já entraram em contato conosco. Claro que a gente quer líderes de associações, tem a Associação do Largo da Batalha, lá em Niterói, que entrou em contato. Claro que a gente quer, o objetivo é que o filme seja exibido no máximo de locais, em todas as regiões do país. Em breve, né, depois de passar essa etapa aí de festivais, a gente quer ter um acordo com o streaming educativo. Muito bom isso. É isso, né, Tati? Muito bom. Sim, e para mim, enquanto autora, né, é muito bom ver esses outros caminhos que o livro vai alcançando. Sim. Né? E aí, se for pensar, para além do curta, né, assim, porque é o curta de animação, é a música, né, são as bonecas, né, que é importante. Sim, sim. Feito por uma artista incrível, incrível. Dona Laís, uma artesã de Niterói, de um projeto chamado Abaiomi Menezes, né? É uma querida. Mãos de 3 gerações, Sim. né? A neta, ela e a filha e a neta. Então, várias linguagens aí, né? Várias formas também de comunicar, né? Sim. Desse tema chegar às pessoas, né? Então, é muito bom ver a Ayana ganhando aí outras linguagens. Sim. E esse interesse, né? Assim, geralmente as pessoas me falam, nossa, é um livro muito importante para estar nas escolas, né? E a gente, com a leitura dramatizada, viu como foi importante a participação das crianças, né? Assim, e a gente viu, até você falou no início, que o alcance é para além de só informação ou só representatividade para as pessoas albinas, mas também para as pessoas, de modo geral, conhecer, né? Acho que para as crianças, essa noção de diversidade, de respeito, né? E para mim foi um reencontro com a escola, né? Que lindo. Em alguns momentos também foi hostil, né? Sim. Assim, pela questão do albinismo. Então foi um reencontro muito bonito. Que bonito isso. Né? Assim, poder ouvir das crianças. Era impressionante. Teve uma criança que veio depois da sessão entregar um desenho para a Tati. Que ela resolveu fazer logo depois, né, da leitura. Uma coisa maravilhosa, assim, as crianças querendo abraçar as bonecas, a Tati. Tirar foto. Então, acho que esse reencontro também com a minha criança, e a minha criança reencontrando essa escola de um outro lugar, né, assim, de não uma escola que é hostil, mas uma escola que acolhe. Que acolhe, né? Então, foi muito bom pessoalmente. Assim, eu vou chorar. Nossa, muito emocionante o que você disse, assim, porque não é falar mal de escola, mas a gente sabe o quanto a escola é violenta com alguns grupos, né? Sim. Nilma Lino Gomes fala muito sobre isso, né? Como a criança negra sofre na escola, como um lugar que é para ser isso que você está vivenciando agora, de acolhimento, às vezes é tão violento. Sim. Né? A experiência, né? Nilma fala isso, que a experiência, às vezes a primeira experiência de racismo que uma criança sofre é na escola. Sim, sim. Né? E isso não é um raro. Infelizmente, ainda é um senso comum. Né? Uma coisa que a gente, acho que com as políticas públicas, as ações afirmativas, isso vai ganhando outro lugar, mas que ainda precisa ser muito pensado, discutido, dialogado. Né? Isso que a gente está fazendo aqui, né? Falar sobre, sem o medo, inclusive, de errar. Muitas vezes eu estou aqui, nesse lugar de mediação, né, e a gente fica preocupada de não falar uma bobagem, de não errar, de não ser preconceituoso, inconveniente, porque às vezes a gente está tão condicionada a um social coletivo errado que a gente reproduz, né? E não é porque somos pessoas negras que não estamos sujeitas também a essa reprodução. O que eu sempre repito é que a gente tem que estar num estado de atenção,
de empatia e atenção constante, porque se a gente se coloca nesse lugar de atenção, a gente pode até errar, mas vai ser muito menos, cada vez menos, até não ter mais erro nenhum, Sim. que é o que a gente deseja, assim, né? Que as pessoas tenham cada vez mais empatias umas pelas outras, né? É isso, é tão bom ter essa possibilidade, né, de estar aqui com vocês e levar para quem está assistindo essas narrativas, né, que são tão importantes. Mas você falou da circulação, não tem nenhum spoilerzinho para dar pra gente sobre a história de Ayana? Alguma coisa que vocês já estejam pensando e que você ainda não disse? Você teve uma jornada longa nesse mês de junho, conversando, vocês, né, vocês três, você, Luana, Cris, falando nesse mês de conscientização. E o que vocês não contaram ainda nas outras entrevistas sobre a trajetória de Ayana, que vocês podem contar aqui? Ou, não, Simone, sem spoiler, não adianta, não vamos contar nada. Vocês estão preparando alguma novidade? Ainda tem mais espaço narrativo, né? Eu acho que tem muito. Mas o que vocês pensam entregar aí para 2026 ou para os próximos anos, para os próximos meses? Então, eu tenho várias ideias, assim, né? Mas eu acho que a gente está ainda vivendo aí esses frutos aí, né? Sim. Que a história de Ayana estão dando no momento. Então, a gente está vivendo isso aí intensamente, né? Ainda não conversamos sobre projetos futuros, sonhar, mas ideias temos muitas, né? Sim. Mas eu esqueci até de contar também que a gente também teve uma exibição em Recife. Então, pra gente, que legal. tá sendo interessante. A gente chegou no Sul com o Fala São Chico, Santa Catarina. Aqui no Rio, obviamente, a gente teve essa articulação não só na cidade de Niterói, no Rio, e agora também em Paraty. E agora a gente também teve uma exibição em Recife, no Cine São Luís, que é emblemático. Nossa, que lindo. E claro que a gente tem muitos sonhos. A Tati tem os sonhos dela, divide os sonhos com a gente, mas a gente ainda não tem nada em concreto, porque também, de novo, é um cruzamento de vontade, sonho, e políticas públicas. E possibilidades, né? Possibilidades Sim. com editais. Sim. Né? Mas sim, a ideia é de não parar. A história de Ayana, ela tem que seguir. Sim. A gente até teve, vocês fizeram a música, outro dia na FAC, teve um compositor, um senhor que é compositor com deficiência visual, que veio conversar com a gente porque queria criar um samba para Ayana. Ah, que lindo! Ele já estava com o samba na cabeça depois de ter, e graças à audiodescrição, ele, né, compreendeu plenamente o filme, que é uma outra linguagem magnífica, né? Sim. A importância da acessibilidade, Sim. né? Sim. E é isso, assim, a gente tem outros projetos, sim, infelizmente não temos ainda muito o que divulgar, porque a gente está vivendo intensamente esse momento e convido, inclusive, as pessoas a acompanharem a trajetória de Ayana com o nosso Instagram, @historiadeayana, e também o site, historiadeayana.com.br, que lá a gente tem até um histórico, né, de todo esse processo. Tem um material também, né, que vocês disponibilizam lá no site para colorir, né, que vocês estão levando também para as apresentações em escola. Surgiu para nós a necessidade. Um dos projetos com a Ayana, inclusive, é de fazer uma cartilha até com mais conteúdo, mas o que foi possível fazer, e também a gente sentiu essa vontade de ter um material de apoio que as pessoas pudessem interagir e depois até levar para casa para conversar com a família. Então Sim. tem uma espécie de cartilhinha, vamos dizer assim, com desenhos de Ayana para colorir, e as ideias-chave que são discutidas no livro e também no filme, para elas levarem para casa e compartilhar com os familiares. Legal. E funcionou bastante, né, Tati? Sim. Em todos esses espaços de diálogo. E quem quiser pode baixar também e imprimir para o seu filho, em preto e branco, então é fácil. E como que faz para comprar o livro atualmente? Tem uma nova edição dele? Só diretamente com você? Como está sendo a venda do livro? Então, o livro ainda está na primeira edição, né? Eu tenho alguns exemplares, que eu estou sempre levando aí para os espaços. Certo. Mas também pela internet, né? Ou pelo site da editora, ou por plataformas que vendem livros, né? De maneira digital. Já vi físico também em livrarias. Ótimo. Antes da gente terminar, né? Você tem uma movimentação dentro do seu trabalho, para além do seu trabalho, nessas políticas públicas, nas ações afirmativas. Eu queria que você falasse para a gente como está hoje para uma criança albina numa escola, né? Como que os pais, né, de crianças albinas que de repente estão colocando seus filhos, o que eles podem cobrar
dessas escolas que acolhem os seus filhos, para que seus filhos sejam acolhidos de uma maneira mais saudável, mais justa, por assim dizer? Isso é uma pergunta fundamental, assim, porque é o grande gargalo aí, vamos dizer assim, é um grande desafio na escolaridade das pessoas com albinismo, porque em função da baixa visão, né, é necessário de materiais ampliados, né, ficar mais perto do quadro, e aí não só isso, né, mas a questão do contraste, que tipo de pincel que vai usar para a criança enxergar, que tipo de material, então também prestar atenção nessa questão do contraste, letra ampliada, e aí tem muitos relatos de familiares que precisam ficar insistindo com a escola, porque a escola acaba não disponibilizando esses materiais. Em alguns casos, a criança às vezes precisa de um mediador, né, para ajudar, né, no aprendizado, aí no dia a dia. A questão do sol, então, assim, não ir fazer educação física. Às vezes a escola não tem uma quadra coberta, né? Mas se não tem uma quadra coberta, essa criança com albinismo não tem condições de ficar fazendo educação física no sol. Então, ficar atento a essas questões, né? Assim, repassar o protetor solar, ter esse cuidado. Se for uma criança menor, né? Assim, a professora ou auxiliar ali, ajudar, né? Ajudar. Se for uma criança maior, né? Auxiliar que ela faça, lembre, né? Essa reposição, né? Essa reposição do protetor. O bullying, né? Trabalhar com as crianças essa questão da diversidade, né? Para que essa criança com albinismo não sofra em relação ao bullying. E é isso, tem uma série de situações, né, que devem ser trabalhadas e que nem sempre a escola trabalha aí por uma série de questões. Às vezes falta de informação, às vezes falta de pessoal. A inclusão da pessoa com deficiência, de uma maneira geral, já é difícil, né, na escola. E aí é preciso também entender as questões aí que são particulares do albinismo, né? Eu estudei aí na década de 80 e 90 e não tinha nada disso, né? Eu ia para a quadra no sol, não tinha material ampliado, então eu ficava desenvolvendo estratégias para lidar com não enxergar no quadro, né? Às vezes eu copiava caderno de colega, ficava prestando muita atenção no que o professor falava e copiava tudo, né? E assim, eu consegui desenvolver estratégias e lidar com isso ao longo da minha vida escolar, mas tem gente que para algumas pessoas é mais difícil, e às vezes a pessoa desiste, né? Então, assim, o ideal é que as instituições tenham esse conhecimento, né, se apropriem desse conhecimento para que acolham de uma maneira cada vez melhor os seus alunos, né? Para não ficar uma obrigação da própria pessoa desenvolver as suas estratégias. Tem algum grupo que você recomende que os pais de crianças albinas possam entrar para ter cada vez mais ferramentas para lidar com essa situação, né, dentro dos espaços, exigirem cada vez mais os seus direitos, né? Sim, tem o Coletivo Nacional de Pessoas com Albinismo, que está em processo de formação de uma associação, que é a Associação das Pessoas com Albinismo do Brasil. Então tem o Instagram, que é a PaulBR, @PaulBR. Tem um grupo do WhatsApp, que é do Coletivo Nacional, e quem quiser ir se associando, aí tem um grupo que é para as pessoas que estão dispostas a se associar, né? E aí circula informações, tem reuniões aí para pensar políticas públicas, para pensar formas de entrar, né? Agora tem alguns representantes participando de um grupo de trabalho no Ministério da Saúde. Que ótimo. Em maio foi sancionada pelo presidente Lula a lei da política de assistência às pessoas com albinismo. Essa lei, o projeto de lei tramitou aí por 10 anos, desde 2014 estava tramitando na Câmara e no Senado, e foi sancionada agora, que é uma orientação aí, né, para uma política de atenção às pessoas com albinismo, porque no atendimento à saúde, por exemplo, é necessário, né, a questão de uma consulta com um especialista em baixa visão, porque tem uma série de recursos também que dá para, né, lupa, óculos, não para curar, vamos dizer assim, a baixa visão, porque não tem
mesmo com óculos ou com esses recursos, a baixa visão ela vai continuar, mas para facilitar e para dar acesso, né? Sim. Então, nesse também sentido, eu queria só acrescentar, uma das instituições que nos apoiou, a Associação Fluminense de Amparo aos Cegos, tem atendimento, inclusive pelo SUS, e faz esse acompanhamento da questão da visão, mas, né, e todas as, né, o óculos, a lupa, mas também a gente tem terapeutas que podem acompanhar a família. Sim, né? sim. Ótimo. Só um parênteses, porque é uma instituição aberta a todos. Né? Sim. Mas é de Niterói, né? Fica em Niterói, apesar de estar em Niterói, acaba atendendo pessoas também. Mas isso também abre, né, espaço para que os pais, os educadores, os responsáveis por essas crianças também busquem se próximo de sua região também não. A FAC não acaba tem, atendendo, por exemplo, pessoas de Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí. O Rio tem essa tradição de, às vezes, não atravessar a ponte, mas é uma população bem grande e eles até reforçam que eles podem atender mais pessoas. Eles estão, inclusive, expandindo o espaço, né, para atender mais pessoas. Maravilha. Então, ou é via SUS ou é via preços populares. Então, é uma alternativa também. Sim. E aí outra questão importante falar é a questão da proteção ao sol, né? Porque pessoas albinas, quando não têm essa proteção, são mais suscetíveis ao câncer de pele. Então, a gente tem relatos de pessoas falecendo aí com menos de 40 anos de câncer de pele, de agravamento de câncer de pele. E o câncer de pele é um câncer que é tratável, né? Sim, descoberto no início. Então, isso diz muito da situação dessas famílias que, às vezes, sem informação, acabam expondo a criança, né? A pessoa, só, por exemplo, eu já ouvi relatos de uma pessoa que falou que quando ela era criança, falavam para ela, vai levando ela ao sol, vai colocando ela no sol para ela ir acostumando, para a pele ir acostumando. E hoje ela está tratando uma série de câncer de pele, provavelmente consequência aí dessa exposição, período, né? Dessa exposição. Então, é muito importante, né, essa informação, assim. Não, eu ouvia muito também quando era criança, tem que levar essa menina para o sol, ela está muito branquinha. Então, é muito importante porque essa falta, né, o Brasil é um país aí com dimensões continentais e ainda tem lugares com muita falta de informação. Sim, sem dúvida. Eu adoraria ficar aqui conversando com vocês por mais tempo, mas chegou a hora de agradecer vocês por essa disponibilidade de estar aqui nessa conversa, que eu acho que vai ser muito bom para quem está assistindo, para além da delícia de ver o filme, porque o filme trata de uma questão que a gente fala pouco, mas é um filme para crianças. As crianças saem de lá cantando, falando de Ayana, se interessando pela história dela. Por mais que aqui tenha sido uma conversa de adulto e a gente puxou muito para esse lugar da informação, é um filme infantil. É um livro infantil, é um livro para criança, então tem essa delícia da literatura, tem essa delícia do cinema, e eu tenho certeza que todas as crianças que assistirem vão curtir. Antes da gente encerrar, eu quero presentear vocês a nossa parceria com a Sonegan Mulher Preta. Sempre oferece presente para os nossos convidados. Obrigada. E eu espero que vocês tenham gostado também dessa conversa e contem sempre comigo para tudo, assim, foi muito bom fazer esse trabalho com vocês, espero que venham outros e juntas ou separados, que venham mais e mais narrativas para as nossas crianças e para os pais, para os educadores, né, para toda a população que ainda não se inteirou do que precisa se inteirar, né? Que todo mundo aprenda cada vez mais e respeite cada vez mais o outro. Sim, é isso. Muito obrigada, gente. Podem abrir, fiquem à vontade, é de vocês. Não precisa ficar tímida, não. A gente nem esperava. Legal essa parceria também, né? Que você conseguiu. Nossa, e a Sonegan Mulher Preta, eles são incríveis, assim. E é uma marca. Caneca. Que bom. Que bom. Ótimo, pode. Eles estão agora com uma nova identidade, juntaram as duas marcas, eram marcas separadas, agora juntaram. Tem vários produtos, tem caneca, tem taça. A taça agora tem a Dincra, a taça de vinho com a Dincra. Maravilhoso. Eu amei. Obrigada. Vocês... Eu sou a mais enrolada, a pessoa diz eu vou jogar fica satisfeito sem jogar. Vai acabar eu vou sair Pode, vai virar pós-crédito. motivos da loja.
Não, a gente que é estabanada, assim, a gente fica com tanto medo e quanto mais medo a gente tem, parece que mais acontece, né? Ai, Sankofa, essa é linda também. É linda. Muito legal. Ai, que bom. Muito legal. Obrigada. Obrigada a vocês. Dá um beijo em vocês. Caneca e caneta para jornalista. Ah, é. Obrigada. Muito bom, muito bom. Ai, pô. Você é jornalista, não tem jeito, Simone. Será? É, Não sei. Será que meu pai pode ser o lá de cima? Não, você é muito jornalista. Quando isso vai naturalmente, é um dom. Ah, que bom. Que bom. A ideia é essa mesmo, né? A gente ficar à vontade na conversa e entregar uma conversa boa, agradável, mesmo que com essa intenção, né, de apoiar, ajudar em vários conceitos, mas que seja suave, né? Seja gostoso.